Se você tem o número 8 como arcano pessoal, esse vídeo é para você, principalmente se você está achando que é justiça seu arcano pessoal, porque hoje eu vou te falar aqui que na verdade é a força, tá? Agora se você tem o arcano número 11 como arcano pessoal, aí sim seria a justiça, tá? Enfim, gente, todo esse rolo foi explicado no vídeo anterior, primeiro vídeo dessa série de vídeos de arcano pessoal, tá? Onde eu falo o que é o arcano pessoal, ensino a fazer o cálculo e também mostro essa questão da força com a justiça. Também tem um vídeo no canal mais completo onde eu falo sobre escola francesa e inglesa e explico as diferenças. Enfim, voltando para cá, para mim é a força, então o número 8 eu vou considerar a força. Se você quer saber sobre o arcano da justiça, espera sair o vídeo do número 11, tá? E lá também falaremos sobre a justiça e você faz as contas aí, qual que é arcano que é você de fato, tá bom? Mas enfim, gente, se você não me conhece, sou o Renan Motti, sou tarólogo. Me segue no Instagram porque meu conteúdo é lá, tá? Aqui eu só faço uns bicos de vez em quando, apareço, mostro a cara e vou embora. Mas no Instagram o bicho pega, tá bom? Vamos falar um pouquinho de tarô então? Vamos lá. Arcano pessoal, a força, né? Se o resultado foi o número 8, ou se você é da escola francesa também, se o resultado for o número 11, enfim. Pode assistir o vídeo também, que eu acho que vai agregar muita coisa aí para você. Nessa carta, gente, nós temos uma mulher de aspecto virginal segurando a boca de um leão, tá? No Rider-Waite, porque no Marcélia parece uma lhama que ela tá segurando a boca, né? Então aqui ela tá segurando a boca de um leão. E a gente pode entender essa situação como se o leão fosse a nossa id e a mulher fosse o nosso superego. E essa cena em si é o ego acontecendo, para quem tem uma noção ali de psicologia. Para quem não tem, eu vou explicar de uma forma mais simples ainda. O leão é o diabinho, que fica aqui no nosso ouvidinho esquerdo, e a mulher é o anjinho, que fica no nosso ouvido direito. E essa cena é a gente fazendo um lutar contra o outro e para ver o que a gente faz. Eu vou ser bonzinho, vou ser malvado, eu vou fazer o que é mais prazeroso para mim, eu vou fazer o que é melhor para outra pessoa. Enfim, tá? Essa é a luta interna. Como dizem, mais difícil do que matar um leão por dia é domar um leão por dia, porque todo dia tem um macaquinho chamado Tobias que tá tocando bateria na sua cabeça, fazendo barulho. E você precisa parar com esse barulho para você poder ser uma boa pessoa, para você fazer o bem, né? Então não é fácil, mas estamos todos na batalha, na luta. Haja força, na verdade, como você pode entender, essa carta não é sobre força física, é sobre força interna. E por isso mesmo nós vamos começar aqui falando sobre os pontos positivos. E o primeiro ponto positivo é justamente essa força interna, né? É uma pessoa de muito poder, tá? A força, uma pessoa que tem um arcano pessoal da força, ela pode tudo. Por que ela pode tudo? Porque ela trabalha internamente. Quando poder é uma questão interna, gente. Sabe, você tem que exercer, aliás, não tem que exercer poder sobre nada. Você tem que ter o poder internamente. Porque daí você acaba podendo fazer tudo. A palavra poder é muito interessante nesse sentido, né? Então é olhar para dentro e trabalhar o seu poder interior. Quando você tem poder interior, você pode fazer muitas coisas, né? E o maior de todos os poderes é o amor, com certeza. Eu sei que isso parece balela, mas eu acredito muito nisso, tá? Se quer aprender a... Como é que é? Se quer poder, procure aprender a amar. Essa é uma frase muito bonita, né? Mas enfim, vamos voltar pro arcano. Tô viajando um pouquinho aqui. É uma pessoa que tem muito poder. Não no sentido... Eu tô falando sobre o ponto positivo dela. Então não é no sentido de exercer domínio sobre o outro, tentar controlar o outro, como o imperador, por exemplo. Mas é uma pessoa que pode fazer as coisas. Por quê? Porque ela trabalha internamente. Então, assim, será que isso é possível? Para a força é possível, porque ele desenvolve aquilo internamente e pronto, consegue resolver o problema. Ele não vai simplesmente resolver o problema em si, ele vai fazer o trabalho interno necessário para resolver o problema. Uma pessoa que tem um arcano pessoa da força entende que, por exemplo, o seu salário, o seu dinheiro que você recebe todo mês, é uma resposta do que você tem aqui dentro. É um reflexo do que você está trabalhando aqui dentro. Principalmente para quem é empreendedor, né? Se eu tô meio mal, meio triste, meio depressivo, meio perdido, seu salário vai diminuir, cara. Vai diminuir, te garanto. Se você tá mais feliz, vibrando mais alto, tal, alegre, colocando amor no seu trabalho, vai vir mais dinheiro. Não falha isso, cara. Não falha. Então a força, ela tem essa sabedoria e trabalha esse poder interno. Ela não busca simplesmente a resolução do problema externo, mas busca o trabalho interno para poder fazer esse problema ser resolvido. Nesse sentido, é uma pessoa que tem equilíbrio interno ou autocontrole.
essa luta de segurar a boca do leão faz com que a pessoa busque esse autocontrole. Claro, gente, não é todo mundo que tem a força que está nesse nível, tá? Como todos os arcanos, nós vemos os pontos positivos e negativos para entender o que você tem que trabalhar, o que você precisa exaltar de positivo em você e o que você tem que trabalhar de negativo também, tá? Então, a sua busca é um pouco disso, do autocontrole, de manter esse equilíbrio interno. Por quê? Porque a pessoa que tem a força, ela é muito intensa. E ela precisa controlar essa intensidade, tá? Isso resume basicamente a pessoa que tem arcano pessoal força. Mais um ponto positivo, ela foca muito nos processos internos. Então, para tudo. Basicamente o que eu já falei, na verdade. O que eu notei aqui, eu tô lendo as anotações, mas é basicamente o que eu já falei. Ela não vai simplesmente olhar a resolução da situação, mas ela vai olhar para dentro e falar o que eu tenho que posso resolver, como eu posso trabalhar em mim para resolver, enfim. Então a pessoa que não está vivendo a vida para os outros, não está vivendo a vida fazendo as coisas para os outros, ela está se desenvolvendo como ser humano, como ser espiritual e, consequentemente, acaba fazendo muita coisa no mundo, muita coisa para os outros também, mas isso é um reflexo do trabalho interno, né? Nesse sentido, a força me lembra muito Bashar, não sei se vocês conhecem o Bashar, aquela entidade extraplanetária, né? Que é incorporada no ser humano aqui. E ele fala isso, que a gente nunca muda as pessoas lá de fora, nunca muda o mundo, nunca muda nada. A gente só muda constantemente nós mesmos. Só isso, unicamente isso. E a força meio que pegou essa ideia. Tem um outro ponto aqui da força, que eu já comentei um pouquinho também, na verdade, mas eu vou falar melhor, que eu não coloquei ele nem no positivo nem no negativo, porque depende de como vai ser utilizado, que é a intensidade. As pessoas da força são pessoas muito intensas. Isso pode ser muito bom, porque às vezes você precisa ser intenso em alguns momentos, uma relação intensa, um trabalho intenso. A força tem toda essa coragem, ela se joga, ela vai. Porém, ao mesmo tempo, a intensidade pode ser complicada porque pode ser danosa. Você pode se machucar, você pode ser intenso nas coisas erradas, nas pessoas erradas, né? Então, quem é intenso sabe. E aí, deixei ela no meio termo, assim, de positivo e negativo. Perceba que essa questão de intensidade tem a ver com autocontrole. Se você é muito intenso, você tem que ter esse domínio, esse autocontrole. E também tem a ver com as coisas ruins que eu vou falar agora, os pontos negativos. O primeiro dele é uma possível libido desbalanceada, tá? Às vezes, tanto por se reprimir muito e não desenvolver sua própria libido, ou, na maioria dos casos, na verdade, uma libido descontrolada, assim, sabe? De querer muita coisa o tempo todo, todo momento. Então a força tem isso, né? Tem alguns tarots que mostram imagens, inclusive, mais sexualizadas do arcano da força, porque ela tem muito essa pegada do fogo interno. É um fogo difícil de controlar, é uma intensidade muito grande, sabe? Então, algumas pessoas mantêm esse autocontrole, conseguem controlar em algumas áreas, mas a questão sexual geralmente pega um pouco mais pesada, é um pouco mais difícil, né? E tem muitas pessoas que têm esse arcano da força, que são bem fogosas assim mesmo, né? Então, eu coloquei como ponto negativo, mas pode ser positivo também, tudo depende do olhar da pessoa, né? Uma questão negativa da força é a repressão ou a restrição, principalmente do campo emocional. Por quê? Porque a força, você percebe que ela não é uma carta tipo carro, que tá ali, ó, pra frente, tá mandando, vento na cara e tudo mais. Não, ela tá segurando a boca do leão, ela tá domando, tá restringindo o movimento desse leão. Então ela não é igual o carro que é impulsiva, pega e vai. Não, ela controla, ela restringe, ela mantém aquela coisa, né? É uma carta muito mais feminina. E aí o que acontece? Por vezes ela pode se restringir demais. É muita intensidade emocional. Pensa comigo. Aí ela vai se expressar tal e faz bobeira, se dá mal, o pessoal acha ruim com ela, e chora e tudo mais. O que ela aprende a fazer? A manter o autocontrole. Isso é a oitava positiva. Só que se for negativo, ela não vai se controlar. Ela vai simplesmente se restringir, se fechar. Então, pode perceber que muitas pessoas que têm o arcano da força são pessoas muito fechadas, muito tímidas, muito enclausuradas, porque foram podadas ao longo da vida por situações e por pessoas, tá? Então, cuidado. Se você for força também, cuidado, dá uma analisada em como está seu coração, seu campo emocional. Tem que saber fluir. É uma questão de autocontrole. Autocontrole não é restrição, gente. É ponderar, é equilíbrio, tá? Então, umas pessoas caem nas oitavas muito negativas. 2 pontos para fechar o vídeo. Orgulho, muito presente no arcano da força, o arcano leonino, né? Na astrologia se associa ao signo de leão. E tem muito essa associação com orgulho, sabe? Assim, pessoas que se ferem muito facilmente por questões de orgulho, sabe? Ah, falou tal coisa, pronto, já acabou, sabe? Então
descobriu tal coisa sobre mim, ouviu falar tal coisa sobre mim, enfim, é muito essa questão da força também. E uma última questão que pode acontecer, não é que a pessoa seja assim, tá? Mas pode acontecer, é a questão da agressividade, né? A agressividade, tem alguns tarôs que trazem mais essa questão da agressividade, não é muito apegada a Rider-Waite, que é uma carta mais feminina e tudo mais, embora tenha um leão. Se eu não me engano, no tarô mitológico, né? Tem Hércules lutando contra o leão de Nemeia, né? Então aquela cara musculosão, acho que lutando ou vestindo a pele do leão, enfim. Fala sobre força bruta, assim, tal, né? Eu não vejo nesse sentido, tá? O arcano da força. Eu entendo que a questão do controle, do poder interno, porém, algumas pessoas, mais uma vez, por serem muito intensas, vão haver momentos de desequilíbrio. Nós falamos sobre autocontrole, mas não é em toda situação, não é todo mundo que consegue. Então, se você estiver nas etapas mais negativas da força, pode ser que esse orgulho ferido, junto com uma intensidade, junto com esse fogo todo que existe dentro de você, seja a receita para uma explosão de agressividade ou alguma coisa assim. Cuidado com isso aí. Beleza? Bom, gente, é isso. Se você curtiu esse vídeo e quer saber mais sobre a força, sobre todos os arcanos maiores, se você acha que essa didática te agrada, que essa didática faz você entender as paradas aí, te aconselho a clicar no primeiro link da descrição, que tem meu curso de arcanos maiores, que está por R$19. Gente, muito barato, R$19, cara. Uma perguntinha que você faz no tarô para mim é 28. Então, R$19 você consegue comprar um curso. É um curso pequeno, obviamente, tá? Mas ele também, no finalzinho lá, dá um segredinho para vocês. Ele tem um cupom de 50% de desconto para você ingressar no curso de arcanos menores, que tá uma maravilha ali, né? Então é isso, gente. Dá uma moralzinha para mim, conhecendo aqui o curso, deixando aquele like, deixando um comentário. Vamos nos ajudar, porque haja sempre esse incentivo a nós que estamos criando conteúdo aqui no YouTube para ajudar vocês também. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!